Bonjour, olá a todos. Este vídeo é uma aula sobre o passado em francês, passé composé, que é muito importante dominar se você quiser falar sobre eventos passados. Inicialmente, este vídeo foi feito em francês. Você pode encontrá-lo com diferentes legendas seguindo o link na descrição. Esta dublagem em português foi feita por inteligência artificial. Este canal é sobre aprender francês. Então, se você ainda não fez isso, seja bem-vindo para se inscrever no meu canal. O passé composé é o tempo verbal preferido para relatar eventos passados, tanto oralmente quanto por escrito. Não importa se esses eventos são recentes ou antigos, longos ou curtos. Você pode dizer, por exemplo, Hier, j'ai acheté des légumes. Ou Louis XIV a été roi de France pendant 72 ans. Em ambos os casos, precisamos do passé composé. Então, como você constrói um verbo no passé composé? Você precisa de um auxiliar, avoir ou être, conjugado no tempo presente, ao qual você adiciona uma forma específica do verbo chamada particípio passado. Aqui, por exemplo, está o verbo encontrar. Eu encontrei, você encontrou, ele, ela encontrou. Nós encontramos, vocês encontraram, eles, elas encontraram. Assim, você pode ver que o particípio passado dos verbos em er é bastante fácil de formar. Você pega o verbo no infinitivo, remove o R final e acrescenta um E com acento agudo. Para muitos verbos em ir, isso também é fácil. Basta remover o R final. Assim, para o verbo finir, o passé composé é j'ai fini, t'as fini, etc. Infelizmente, para muitos outros verbos, incluindo os verbos frequentes, o particípio passado é irregular e você precisa conhecê-los. Tenho o prazer de oferecer a vocês um arquivo PDF traduzido para o português sobre o passé composé, com os particípios passados classificados por terminação e por frequência no final. Você pode obtê-lo seguindo o link na descrição. Mas vamos continuar. O particípio passado também pode ser formado com o auxiliar être. Aqui está um exemplo do verbo aller. Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. A questão é quando usar o auxiliar être não é tão difícil. Há menos de 20 verbos que devem ser conjugados com o auxiliar être, e aqui estão eles. Esses são verbos intransitivos, ou seja, não têm complemento de objeto e implicam uma mudança de estado, como nascer, abrir, ou uma ideia de mudança de um lugar para outro, como ir, vir, subir, descer. Mas há também os verbos rester e demeurer, que implicam imobilidade. Observe que esses verbos são conjugados com o auxiliar être em sua forma intransitiva. Alguns são transitivos, ou seja, têm um complemento de objeto. Nesse ponto, eles não têm exatamente o mesmo significado e são conjugados com o auxiliar avoir. Assim dizemos: Il est sorti, mas. Il a sorti la poubelle. Il est descendu, mas. Il a descendu l'escalier. Há dois outros exemplos na tela. O auxiliar être também é usado com todos os verbos pronominais. Você teria que fazer uma lição completa sobre verbos pronominais se não souber o que são. Mas, para explicar brevemente, um verbo pronominal é um verbo que tem um sujeito e um pronome adicional. Me, te, se, nous, vous, se, referindo-se à mesma pessoa ou coisa. Vamos dar uma olhada em 3 exemplos. Je me suis réveillé, eu acordei. Eu acordei a mim mesmo. Esse é um sentido reflexivo. Ils se sont vus, eles representam as mesmas pessoas que se viram. É um sentido recíproco. La serrure s'est coincée e a fechadura ficou presa. A fechadura e o se são a mesma coisa, passando pela ação. Isso é o que chamamos de verbo pronominal passivo. Um comentário rápido. Alguns alunos me dizem, eu vi outros verbos que normalmente são conjugados com avoir, mas aqui eles são conjugados com être. Eles estão certos quando os verbos estão apenas na voz passiva. Neste exemplo, você pode ver que o verbo trouver é naturalmente conjugado com o auxiliar être na voz passiva. Mas ele não está no passé composé, está na voz passiva presente. Você deve ter notado que, em alguns exemplos, há es ou esses no final de certos particípios passados.
O E significa feminino e o S significa plural. Não vou explicar aqui as complicadas regras de concordância com o auxiliar avoir ou verbos pronominais, que são difíceis e que até mesmo os franceses têm dificuldade de seguir. Portanto, vamos nos ater a uma regra. Um exemplo. Quando um particípio passado é usado com être, o particípio passado é concedido com seu assunto. Il est parti. Ele se foi. Masculino singular, não coloque nada. Ils sont partis, masculino plural. Acrescente um S. Elle est partie. Feminino singular, acrescente um E. Elles sont parties. Feminino plural, acrescente um E e um S. Observe que, quando o particípio passado termina com uma consoante silenciosa, ao adicionar um E para o feminino, você deve pronunciar essa consoante. Aqui estão 3 exemplos. Eles estão na voz passiva presente, mas funcionam exatamente da mesma forma. La décision est prise. La lettre est écrite. Les boissons sont offertes. Vamos falar um pouco sobre sintaxe agora. Você pode inserir palavras entre o auxiliar e o particípio passado? Sim, em 3 casos. O primeiro é quando você adiciona um advérbio de negação. Je n'ai pas téléphoné. Elle n'a rien dit. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai plus vu depuis ce jour. O segundo caso é quando você insere o pronome sujeito em perguntas não formais. Deve-se dizer que isso raramente é usado oralmente. Est-il venu ce matin? A-t-il téléphoné? Avez-vous réservé? Você perceberá que há um hífen entre o auxiliar e o pronome sujeito, e um T é adicionado entre 2 hífens para facilitar a pronúncia quando 2 vogais se seguem uma à outra. Não dizemos a-il téléphoné, mas a-t-il téléphoné? Portanto, esse T está escrito, mas está lá apenas para a pronúncia. O terceiro caso é quando você deseja especificar uma qualidade ou quantidade com um advérbio. Geralmente é um advérbio curto. Esta tabela mostra os advérbios que usamos com mais frequência. Reserve um tempo para lê-la para você. Seu funcionamento é bastante simples. Você pode dizer j'ai dormi, eu dormi, mas também pode acrescentar um advérbio para especificar como você dormiu. J'ai beaucoup dormi, j'ai peu dormi, j'ai mal dormi. J'ai trop dormi. Em resumo, em geral, é uma palavra curta, mas também há advérbios de menos que podem ser adicionados entre o auxiliar e o particípio passado. Por exemplo, j'ai compris, j'ai parfaitement compris. O último ponto importante a ser dominado é como usar o passé composé em relação a outros tempos verbais do passado. Novamente, você precisaria de uma lição inteira para explicar o uso dos tempos verbais do passado, mas darei apenas um exemplo para ajudá-lo a entender quando usar o passé composé e quando usar o imperfect. Os 2 tempos verbais geralmente funcionam juntos, na mesma declaração, se não na mesma frase. J'ai mis un seau sous le lavabo et j'ai appelé le plombier parce que le tuyau fuyait et il y avait de l'eau partout. Esses coisas como essa acontecem. Há 4 verbos, 2 no passé composé e 2 no imperfect. E se tentarmos representar essas 4 ações em um eixo de tempo, como aqui, veremos que o cano estava vazando e havia água por toda parte. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não sabemos exatamente quando começou ou quando terminou. Mas, por outro lado, enquanto a água estava vazando, eu dei um pulo e chamei o encanador. Essas são 2 ações principais que acontecem uma após a outra. Elas não se sobrepõem como as ações no tempo verbal imperfeito. Portanto, digamos que usamos o passé composé para nos referirmos a ações passadas, concluídas e limitadas no tempo, com um começo e um fim, e, portanto, ações sucessivas. Outro exemplo. Hier j'étais en forme, il faisait beau. Está no tempo imperfeito. É como uma descrição de fundo. Je me suis réveillé, je me suis douché, j'ai bu un café, je suis sorti, j'ai fait des courses, je suis rentré chez moi et j'ai préparé à manger. Aqui estão 7 ações. Todas essas ações no passado composto ocorreram ontem, são concluídas, aconteceram uma após a outra. E tudo isso enquanto outras coisas aconteciam no fundo. J'étais en forme. Et
Il faisait beau. Muito obrigado por ouvir esta versão dublada automaticamente em português. Até logo e até breve.